Agora na página 11, ó, rótulos. Então, todos os produtos que nós compramos, processados às vezes ou ultraprocessados, eles possuem um rótulos, tá? Lá um rótulo na embalagem. Então, aqui, ó. Todos os alimentos processados e ultraprocessados precisam apresentar no rótulo algumas informações obrigatórias. Observem as principais. Os ingredientes. Nome de todos os componentes usados na fabricação. Então, os ingredientes têm que estar aqui no rótulo de qualquer produto. Orientação para a conservação. Indica o ambiente e a temperatura em que o alimento deve ser conservado, para não estragar. Quantidade do produto. O peso dele tem que estar aqui. Se é 200 gramas, por exemplo, um copo de Danone, 200 ml. Se ele é alguma coisa, 200 gramas, um peso em gramas. Se ele é um líquido, um ml, tá? Então, aqui, ó, data da fabricação, dia em que o alimento foi produzido, o prazo de validade. Então, tudo que é processado e ultraprocessado, ele tem que ter um prazo de validade. Eu não posso comer nada que já passou desse prazo. Até quando o alimento pode ser consumido. Fora isso, o que tem dentro dele vai fazer mal para mim. Nome do produto. Então, o nome do produto. Se é um Danone, se é um pão, se é um arroz, se é um macarrão. Nome do fabricante. Então, quem foi que fabricou? Tá? Tudo isso tem que estar aonde? No rótulo. A relação dos ingredientes pode nos ajudar na identificação de alimentos. Além disso, é importante estarmos atentos para consumirmos os alimentos dentro do prazo de validade e conservá-los nos locais adequados. Então, o Danone está pedindo para colocar dentro da geladeira, se eu largar ele fora, ele vai estragar mais rápido. Aí a culpa não é do fabricante, a culpa foi minha que não soube armazenar direito o produto. Alguns alimentos precisam ser guardados na geladeira após abertos. Outros não podem ficar expostos diretamente à luz. Teria que ser guardado dentro de um armário, por exemplo. E outra coisa, depois de aberto, o prazo de validade é diferente do prazo de validade dele fechado, certo? Nosso corpo armazena gordura. Quando a quantidade de calorias ingeridas é maior que a quantidade de calorias gastas. Então, vamos supor, eu como 5.000 calorias por dia e gasto 1.000, essas 4.000 que sobra vão virar gordura no meu corpo. Por isso que a gente engorda, fica gordinho, certo? Outra coisa que não falou aqui, ó, mas que nesses rótulos eles vêm a calorias, quantidade de calorias, a quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, se tem gordura trans, tudo isso tem que vir escrito no rótulo, certo? Nos rótulos também há uma tabela com a informação nutricional, aqui, ó. Se é proteína, se é carboidrato, se tem gordura trans, se tem lipídios. Observe que a referência é uma porção individual, que no exemplo do iogurte é um copo. Às vezes, num pacote de pão é 1 ou 2 fatias. Nesta tabela, além dos nutrientes, é informado o valor energético, a quantidade de caloria do alimento que você está consumindo, que indica a quantidade de energia que o alimento pode fornecer em quilocalorias, tá? Aqueles cal que vem escrito assim, ó. Ou quilocal. A última coluna da tabela também contém uma informação importante. A porcentagem de nutrientes que o alimento fornece, considerando uma dieta de 2.000 quilocalorias por dia. Portanto, ao comprar alimentos, prefira aqueles com menos quantidade de açúcar, sal e gorduras. Além disso, fique atento à quantidade de gordura trans, que é muito perigoso para o nosso organismo, as quais estão relacionadas a doenças cardiovasculares. Doenças do coração. Ó, é esta tabelinha aqui que a professora tá falando. Assim, com o celular, não vai dar pra ver. Aí, ó, pronto, deu, ó. Tá vendo, ó? Num iogurte, por exemplo, um copo de iogurte, ele tem, ó, 182 calorias. Não é todo iogurte. Cada iogurte vem uma quantidade. A quantidade de carboidrato, ó. A quantidade de proteína, a quantidade de gordura total, a quantidade de gorduras saudáveis.
Não tem gorduras trans. A maioria dos alimentos foi tirada a gordura trans. Fibra alimentar, nenhuma, ó. Sódio, 110. Isso daqui é o sal. É muito perigoso, viu? E o cálcio, que é o que tem no Danone, 300 miligramas. E aqui é a quantidade em porcentagem do que eu tenho que ingerir por dia, tá? Quem precisa fazer dieta, tudo que for consumir tem que sempre estar olhando esse daqui, ó. A informação nutricional. Por quê? Porque eu tenho que calcular a quantidade de calorias que eu vou comer durante o dia. Então, só nesse copo de Danone já foi 182. Mas eu tenho que pensar aqui também, ó, na gordura. Existem Danones que são light, então a gordura é menor, tá? A quantidade de carboidrato vai ser menor. A quantidade de sódio é bom que fosse menor. Por quê? Que eu tenho que pensar no sódio que eu vou comer durante o dia todo. Então, eu vou comer um arroz com sal, eu vou comer um monte de coisa com sal. E mais aqui com muito sódio. Então, eu olho que tem pouco sódio. Tá bom? Terminamos aqui a nossa aula de ciência.